Bom dia, dona de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha? Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês, que são donos de oficina, sobre como organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Para quem não me conhece, eu sou o William Rezende, o responsável por fazer as perguntas no podcast, também conhecido como O Perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service. É uma oficina situada aqui na cidade de Osasco, né, muito próximo aqui da divisa com São Paulo. E também o criador aí do método da Mecânica da Mente, que ajuda donos de oficina a mudar os seus resultados partindo do pilar principal, que é ele mesmo, certo? Sim, senhor. E hoje, no podcast de hoje, a gente vai falar um complemento sobre terça-feira. Sobre tudo que impede você de alcançar as metas na sua oficina e como superar isso. Por que é um complemento de terça-feira? Porque na terça-feira a gente falou sobre metas para 2023. Só que sempre que a gente planeja alguma coisa, pode surgir um empecilho, pode surgir uma barreira, às vezes pode ser só mental, às vezes pode ser física. E a gente vai falar sobre isso hoje, como superar isso para que você possa alcançar a organização na sua oficina, que você busca, tanto de pátio, tanto de financeira, administrativa, de colaboradores, como o lucro, para você poder comprar mais ferramentas na sua oficina, poder ter mais tempo com a sua família, poder viajar no final do ano, quem sabe, agora final de 2023, em dezembro, ter uma folga, poder viajar, poder já matricular seus filhos aí numa escola particular, se você quiser, ou num curso de inglês, alguma coisa. É isso que a gente vai trazer hoje. É tudo que pode te impedir de alcançar essas metas que você planejou para esse ano e como você vai superar elas. Muito bem. Bora chamar um convidado aqui, William? Bora! Deixa eu chamar o Mate aqui, que está fazendo uma visita aqui para nós aqui em São Paulo. Tem uma história bem legal aí, ó. Mandei aí. Aí, ó. Vira a câmera aí, bonitão. Ó o Mate aí. Aí, ó. Tá vendo? Vai batendo um papo com ele aí de início aí, que eu vou só fazendo um negócio aqui. Tá tranquilo. Eu sei que você vai passar o cafezinho pra turma aí. Eu vou falando com o Mate aqui. Fala, Mate, bom dia, tudo bem? Bom dia, Boa. tudo bom? Mate, tudo bem. Ó, pra quem tá chegando aí, não conhece o Mate, eu vou dar uma explicadinha rapidinho sobre ele, aí eu faço umas perguntas e ele já ele se apresenta melhor. O Mate, para quem está chegando aí, foi o primeiro aluno do Eduardo no programa Mecânica da Mente. Foi quando o Eduardo surgiu com a ideia de fazer o programa Mecânica da Mente para ajudar os donos de oficina a organizarem suas oficinas e lucrar mais. O Mate foi o cobaia do Eduardo, se eu posso dizer assim. Mate, se apresenta aqui pro pessoal que está chegando. Onde que sua oficina está localizada hoje? Bom dia, meu nome é Irinaldo. A minha oficina está localizada no sul da Bahia, uma cidade pequena chamada Ibirataia. A gente começou ali em 2017 e aí a gente está por ali. Boa, Mate. Matemática mecânica especializada. E só para dar um contexto, Mate, você é especializado em algum tipo de serviço? Por exemplo, alinhamento, balanceamento, retífica de motor, câmbio? O que você faz ou é mecânica geral? Então a gente faz a mecânica geral, mas nós temos alinhamento, balanceamento, serviço de injeção, parte de suspensão. A gente trabalha muito com suspensão, devido à região ser uma zona rural, ter muita fazenda, sítio, as estradas esburacadas, e aí a gente mexe muito com suspensão. Ah, legal. Você falou que é uma cidadezinha do sul, você sabe mais ou menos quantas mil pessoas tem lá na cidade? Só pra gente... O pessoal acha que a oficina só funciona se for cidade grande. Quantas mil pessoas tem lá, Mate? Lá gira em torno aí de uns 17 mil habitantes. Pô,
uma cidade pequena, mas também não é assim tão pequena, né? 17 mil tem bastante gente. Mate, enquanto o Edu tá vindo, eu já vou começar dando um contexto aqui do podcast de hoje, a gente vai seguindo. Quando você começou a oficina, que você foi colaborador do Edu aqui na Tagma, né? E foi para Sim. lá para abrir a sua oficina. Você tinha alguns objetivos. Compartilha com a gente qual que eram os objetivos e as metas que você tinha quando abriu sua oficina. O que que você almejava? Então, na realidade, esse foi um dos motivos de tipo eu quase ter parado com a oficina, porque quando eu montei, não tinha bem que um objetivo estabelecido ou um propósito. Eu era colaborador, e geralmente quando a gente é colaborador, pelo menos a minha parte, eu não. Como é que fala? Tipo, eu tinha meu salário, então não tinha necessidade de ter uma oficina. Mas tipo, eu sempre gostei de mexer com o carro, trabalhar e tal. E aí eu falei assim, eu vou montar oficina e tal, para ter uma flexibilidade maior, porque quando a gente é colaborador tem um horário estabelecido, regras e tal. E o interessante é que a gente acha que é tipo, é porque o dono da oficina, o patrão, ele quer ser bom, ou ele é muito chato, enjoado e tal. E quando você parte para a realidade é totalmente diferente. Tem que ter o horário, tem que ser estabelecido uma meta, uma regra ali. E eu não tinha bem que. Eu montei pra, tipo, vou mexer no meu carro aqui na garagem de casa. Foi meio que isso, entendeu? Você tava, como a gente chama aqui, no modo Zeca Pagodinho, né? Como diz a música nova É, dele, Vida Me Levar. Ó, o Edu voltou aí. Pode continuar aí. Não, tranquilo. Mas a gente já vai entrar mais no assunto aqui. Aí eu vou pedir pro Edu depois responder, mas eu vou pedir pro Mate primeiro começar a responder o seguinte. Mate, você comentou agora que você não tinha muito objetivo. Mas a partir do momento que você entrou lá no programa Mecânica da Mente, o Edu começou a te ajudar a ter uma visão, um norte do que seria a sua oficina. Aí você traçou alguns objetivos que eu sei, né? Falou, vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo, e começou a dar um jeito de pôr isso em prática. Você lembra qual que foi o maior obstáculo que você teve? Quando eu digo obstáculo, é assim, foi você mesmo pensando, pô, isso aí não vai dar certo? Foi alguma coisa física, falando, minha cidade é muito pequena? Ou alguma coisa que no fundo você ficava pensando assim, cara, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Você lembra se tinha alguma coisa assim? eu acho que mano. Tipo, eu era um poço de negatividade. Porque quando eu botei a oficina, eu montei aqui na Zona Leste, no Parque Savoy. Aí meu pai adoeceu, eu tive que ir pra Bahia, tal, beleza. Montei a oficina e tipo, eu pensei que eu ia continuar na mesma pegada, porque aqui, aí eu estava recebendo alguns dinheiros de tipo, alguns carros que eu tinha vendido, algumas coisas que eu estava fazendo. E eu não sabia nada de gestão de oficina. Aí quando eu cheguei lá que eu montei a oficina, eu comecei trabalhando e tipo, Zeca Pagodinho, filho. O cara chegava, fazia o serviço, mandava embora, não tinha gestão, não tinha nada. E eu na minha cabeça falei, não, vai dar certo. E aí chegou um dia que eu falei, mano, vou parar com a oficina, vou voltar a ser colaborador, que não é o que eu pensava, não. Aí foi quando o Du chegou, e aí numa conversa a gente resolveu aí pegar o programa. E o interessante é que eu falei com ele, eu falei, Du, eu não tinha caixa, eu não tinha uma segurança de tipo, se você falasse assim, ó, o programa é um exemplo, R$ 100 aqui, eu não tinha. Nem para pagar, nem pro mês que vem para pagar. Eu ia ter que pegar com alguém. Aí o Du me perguntou, quando foi que fez diferença? Eu falei, na primeira semana. Eu não tinha nada, entendeu? Tipo, em relação a valores, nem só tinha um programa, só tinha o Du, a Lu e a confiança, a palavra.
entendeu? Ele falou, meu, vamos lá, vamos fazer e tal. Falei, vamos. Aí na primeira semana eu já vi diferença. E a maior, que foi a pergunta que você fez, a maior dificuldade foi eu estabelecer ali o, tipo, relação a valores e as vendas. Eu já cortava, eu mesmo bloqueava a minha venda. Eu mesmo bloqueava o processo da oficina, de tipo, chegar um serviço para mim fazer e ter um lucro bacana, ter um acesso direto ao cliente e, tipo, extrair dele ali alguma coisa para você poder ter alguma coisa lá na frente. Eu mesmo já bloqueava porque eu já vinha já de um processo de negatividade. Mano, isso aqui não vai dar certo, esse cara não vai fazer esse serviço. A peça é muito cara. Ele não vai ter condição para isso. Entendeu? E aí eu mesmo cortava as minhas vendas, as vendas da empresa. Ah, entendi. Então, ó, você vê, você identificou hoje esse obstáculo que você tinha, que estava te impedindo de crescer. Du, agora trazendo aqui para você, você também passou por isso, porque você, quando abriu a Tagma, teve vários problemas que já começou, que você já contou um pouco, mas não, o faturamento dele não era o real que você tinha te vendido sobre isso, tal, mas não foi isso que te impediu de continuar. Mas o que estava te impedindo na época, de quando você traçou o plano, eu queria ter minha oficina desse jeito, e você não estava conseguindo, o que era que estava te impedindo de fazer isso acontecer, Du? William, eu acho que aí no caso era mais o. Deixa eu só mexer um pouquinho aqui na posição aqui para melhorar aí. Eu acho que o que mais estava impedindo mesmo era a questão da falta do conhecimento sobre você ter uma empresa, administrar uma empresa. Por menor que ela fosse, né, ou que ela seja, você tem que ter no mínimo um conhecimento pequeno a respeito disso, né, a respeito de como é administrar, como é fazer a gestão, como é cuidar do dinheiro. Então, o maior desafio que eu encontrava, aí, sem dúvida nenhuma, aqui na oficina no começo era o quê? Porque, tecnicamente, muito bom, né? Organizado financeiramente, igual eu falei para você que lá no começo, era, né? Mas, assim, não tinha um mínimo de noção. Então, assim, na hora de fazer o atendimento ao cliente, acabava que, assim, não cobrava da maneira correta. E aí vem os pontos, né? Quando você entende, né, o real, quando você vai fazer uma venda, você tem que ter os cálculos certinho para que aquela venda se torne uma venda interessante, uma venda lucrativa, não tinha um mínimo. Então, assim, os números que eu estava fazendo ali de uma estimativa de reparo, de um orçamento, praticamente o que acontecia? Às vezes eu estava pagando para trabalhar e não estava percebendo. E quando o cliente ainda chorava desconto, eu ainda com medo dele não fazer o serviço, e eu ficar sem nada, eu acabava permitindo. Então, o maior desafio aí, William, era a questão mesmo da falta do conhecimento sobre você fazer a empresa girar mesmo. Isso é o que eu estou falando. Independente se trabalha você, igual o Mate falou, comecei ali na portinha de uma garagem, né? Atendendo ali 1, 2 carros. Meu, não importa, já é uma empresa. Com certeza. Porque a partir do momento que você se vê como empresário, você tem que agir. A partir do momento que você abre um negócio, você é empresário, tem que pensar sobre isso. Exatamente. Agora eu percebi que vocês dois falaram a mesma coisa praticamente. O problema estava em mim, né? O Mate, que aprendeu que ele estava sendo negativo com ele mesmo, já desacreditava. E o Edu, sabendo que ele não sabia fazer a gestão da empresa, porque você ter controle do financeiro pessoal é uma coisa, ter gestão de uma oficina, de uma empresa, é outra coisa, porque entra tributos, entra impostos, inúmeras coisas. Mas eu mapeio, né, os alunos que entram na mecânica da mente, a gente bate papo com o pessoal, e se vocês aproveitar disso, se vocês querem saber sobre algum assunto específico também, manda aí nos comentários pra gente, no direct, que a gente vai fazer o podcast para vocês, porque é para vocês os temas. Mas voltando aqui, eu percebi, Du, que existem outras barreiras que as pessoas falam
Só que às vezes elas não falam exatamente com essas palavras. Eu queria saber se vocês dois, eu vou começar pedindo pro Du, depois o Mate responde, tá, Mate? Que é o seguinte, eu já vi a pessoa falando assim, pô, beleza, chegou no final do ano lá, né, igual a gente tá falando aqui agora, resoluções de 2023, eu vou comprar, agora eu vi as caixinhas de perguntas que a gente abriu, você respondeu, eu vou comprar uma máquina de troca de óleo, eu quero dobrar meu faturamento, eu quero tirar férias em 2023, né, porque eu não tiro férias desde que eu abri a oficina. Beleza, chega lá, dezembro, né, dia 31 de dezembro, escreve tudo isso no papel. Só que aí vira o ano e a rotina continua a mesma. Aí de repente ele olha assim, vou comprar a máquina. Ai, mas não tenho dinheiro. Ai, mas não tenho tempo. Agora eu tenho dobrar o faturamento. Ai, mas não tenho. Tá faltando tempo para fazer financeiro. Ou trazendo para o pessoal, não, eu vou fazer um exercício físico, eu vou começar a fazer caminhada, porque afinal o médico já falou, né? Você está muito sedentário, que eu sei que muito dono de oficina ouve isso do médico. Não, vou fazer exercício, vou fazer uma caminhada. Ah, mas não dá tempo, a oficina me consome muito. Du, quais são essas barreiras, geralmente, que. Desculpa, quais são essas barreiras? Não, acabei de falar. Mas o que causa o dono de oficina pensar que tudo que ele colocou lá que eu vou fazer, ele não faz? Porque acontece alguma coisa. Por que isso acontece? Por que ele escreve no papelzinho tudo bonitinho, mas parece que dia 1º de janeiro, meia-noite 1, parece que não aconteceu nada. Continua tudo como estava. Então, muito bem, William. O que que acontece, né? Eu não sei se você vai se recordar, mas uma das últimas aulas ali do ano passado, né? Final do ano passado, até o coaching grupo lá para donos de oficina que a gente está fazendo com a última turma, com alguns integrantes, né? Teve um deles que falou um negócio que é justamente a realidade que faz com que aconteça isso daí. A oficina tem um negócio que parece que ela suga você, tira ali, ela faz com que você fique totalmente voltado somente para aquilo e consome o seu tempo, deixando você sem forma de pensar em qualquer outra coisa, né? Então, o que que é isso? Ele chegou lá, vamos supor que nem agora aqui, no caso na Tagma. Essa semana aqui a gente tem colaboradores que estão de férias, né? Então eu precisei de novo pular ali no pátio essa semana e executar. E aí o que que acontece? Virada de ano assim, quando chega em janeiro, é gente que não fez a revisão, o carro quebrou na estrada, é isso, é aquilo, não sei o que. Então começa a chegar carro de tudo quanto é lado e todo mundo querendo para ontem. Ah, porque eu ainda vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E assim, se você não fizer uma gestão muito eficiente, o que que acontece? Você justamente acaba ficando sem nada de tempo. Então, o fato de acontecer muito isso, William, por exemplo, que nem ontem. Ontem eu acabei ficando um pouquinho aqui, até quase 7 horas da noite, dando uma adiantada num carro até para a gente já finalizar hoje. Então, assim, você vê que às vezes acaba sendo tomado disso. E eu estou tirando cada vez mais aprendizados pelo fato da gente estar sem alguns colaboradores aqui, né? Porque eles estão de férias aí, retornam na semana que vem. Eu fico lembrando assim, como é que eu trabalhava lá atrás, né? E como é que muito dono de oficina consegue fazer as coisas. Porque assim, eu comecei a ir para a pista mesmo, para executar algumas coisas que precisavam ser feitas, era por volta de 2 horas da tarde, que o período da manhã era montando estimativa, era negociando com o cliente, era fazendo algumas buscas de algumas peças. Então, praticamente a hora que eu consegui levantar da cadeira para ir para o pátio e executar, porque aí já tinha os outros meninos que estavam executando um outro ponto, eu fui para outro carro, 2 horas da tarde. Aí eu trabalhei um pouco, fui almoçar, depois retornei de novo. Só que assim, é lógico que a eficiência que eu tenho para manusear, pego as ferramentas, eu vou ali e tal. Só que assim, me traz muito na cabeça. Só que assim, o dono da oficina, ele cria aquele ambiente fechado para ele e ele acha que o mais importante é só aquilo porque as pessoas querem os seus carros. E não fica martelando na cabeça dele que, querendo ou não, ele vai ter que ter mais pessoas para complementar o time dele, nem que seja para funções simples, né, de uma limpeza, organização. Mas o que acontece muito, William, é isso, ele entra no flow, né?
entra no fluxo ali da oficina e aí faz com que toda a energia, todo o pensamento dele fica só voltado só para arrumar o carro. E acha que as outras coisas que são muito mais importantes para serem feitas, não estou dizendo que arrumar carro não é importante, não, mas você fazer uma gestão eficiente dos números, porque na correria você vai montar o orçamento de qualquer jeito. Na correria você vai atender o cliente de qualquer jeito. Né? Na correria você vai fazer um monte de coisa de qualquer jeito, achando que está fazendo com excelência justamente isso. Com certeza. E, Mate, para você, a sua oficina era a sua zona de conforto, aquele casulo quando você estava dentro e tipo, agora eu tô na minha oficina, que nada me atrapalha. Era assim para você também, mas aí nisso você foi percebendo que era onde estava acontecendo as falhas? Na realidade, assim, a oficina, ela, mano, é a zona de conforto. Tipo, eu acho que todo dono de oficina quer estar na oficina. Só que acontece, quando você entra, e aquilo ali pode ser a zona de conforto, pode ser a zona de guerra. A minha era a zona de guerra, mano. Por quê? Eu ia fazer um orçamento, na verdade não tinha orçamento. Eu chegava, aí tinha o carro, eu olhava o problema, aí eu dizia, o carro tá falhando. Aí devido às condições, às situações, eu chegava, o problema é a vela, troca as velas e manda o cara embora. Mas tipo, aí você fala assim, trocar um joguinho de vela, uma coisa simples. Um Corsa, um Celta. Aí você vai comprar quanto para trocar um jogo de vela? Será que não tem mais itens? A vela trabalha sozinha? E aí tipo, eu já fui deixando a parte técnica do lado, porque da gestão, que foi o que o Du falou. Se não tem uma boa gestão, filho, o pátio é granada para um lado, fuzil do outro, e aí a guerra tá montada. Filho. De vez em quando aparece até uns tanques de guerra. Chegar uma maré, chegar um... Aí o cara tá mais ou menos enrolado. Mas assim, quando você tem uma boa gestão, você prepara um orçamento, você monta o orçamento, ó. O Du falou que é uma manhã para montar o planejamento do trabalho do dia. Só que, tipo, aí você tem que ser rápido, você tem que executar o serviço rápido, senão você não tem giro. Então, aí você tem que ter um mega planejamento. Aí a oficina lá, tipo, às vezes eu montava um orçamento, e aí o cliente chegava, mas tá muito caro, fulano faz por X. O cara vai pra concorrência, lá é mais barato. Só que quando você faz mais barato, você não tem um retorno esperado. Aí você faz um serviço de qualidade por um preço mais barato. Você não aguenta. Vai cair a qualidade, ou você vai cair na procrastinação, na zona de guerra, e aí a oficina vira um caos. Mano. E você trabalha desanimado, você não tem ânimo, e aí você vai fazer que nem eu fazia, trocar velho e manda o cara embora. Mano. Aí o cara chegou com uma X35, mas esse cara é só status, não tem dinheiro, não vai fazer o serviço. E às vezes, hoje, chega donos de Ford Fusion, paga à vista, no dinheiro. E chega o dono do Fiat Uno, que às vezes gasta mais do que o que gastou no Ford Fusion. E aí você fala assim, mano, é a falta de planejamento, a falta de estratégia, a falta de conhecimento de si próprio. Às vezes o cara é um técnico de excelência, ele arruma um carro como ninguém, mas quando vai para gestão, já foi. E aí acaba caindo na procrastinação. O que você comentou que eu percebi dos dois, no fundo, o Du falou, mas o Du, ele comentou também, eu fui pro pátio e tal. No caso do Du, porque ele tá com colaboradores de férias, ele foi atuar ali. Mas eu senti que no fundo de vocês dois, os dois, igual eu acho que 99% dos donos de oficina, se pudesse, ia estar ali mexendo no carro todo o tempo. Porque é ali onde você se sente o empoderado, se eu posso dizer assim, né? Você ali, você faz acontecer, você vê
nossa, o carro chegou com esse problema, é assim, assado, é só trocar isso, tem que fazer o diagnóstico, faz o... Como que é que o Du me falou uma vez? Palavra? Reprograma o módulo ali se precisar, se você já tem conhecimento nisso, é pixel para lá, é pixel para bit para lá, bit para cá, quem mexe com esses negócios. Eu acho que isso aí para vocês é o, né, pro dono de oficina no geral, ele queria estar ali o tempo todo. Mas ao mesmo tempo é isso que está impedindo ele de crescer. Porque ele está fugindo criando essas barreiras para atingir essas metas que ele tem. Porque se ele criou lá o objetivo de dobrar o faturamento dele, mas se ele está enfiado no carro, ele vai pensar o quê? Ah, vou dobrar o atendimento, a quantidade de carros, vou dobrar meu faturamento. Mas nisso ele está dividindo na metade a saúde dele, porque ele não vai aguentar. Então, para vocês, aí vocês se organizem aqui e vai responder primeiro agora. Como que faz para sair disso? Como que você começa a pôr em prática isso do, cara, eu tenho esse plano, eu preciso seguir ele e vou parar de pôr a mão em carro, né? Você não precisa parar de pôr a mão em carro, igual o Du falou, eu estou cobrindo o colaborador. Mas ele não põe a mão no carro 365 dias do ano. Primeiro que a Tagman só funciona de segunda a sexta. Mas como que é para você parar de pôr a mão no carro e começar a pensar no tático estratégico? E igual o exemplo do Mate aqui, na zona de guerra, você tem que ter lá o general pensando o que você tem que fazer. Como que você assume esse papel de general aí? Vai, Mate, pode responder primeiro aí. É fácil. Vai lá, procura lá na Liquida Bio, procura esses dois caras aí, ó. E começa já a acessar o programa aí que a primeira semana é 100% de certeza de mudança. Mas tem que ter tudo isso. É o planejamento. A oficina ela não começa no pátio. Ela começa no escritório, na recepção, na organização do dono da oficina. Ela começa em casa, família, filho, esposa. Porque se o cara não estiver bem em casa, se não estiver bem espiritualmente, você chegar na oficina, filho, não vai resolver nada também. Então eu acho que começa numa boa gestão. Primeiro do dono da oficina, ou também dos colaboradores. E aí daí se vai dar o ponto de partida. Se o dono da oficina ele for organizado, ele tiver uma boa gestão, ele tiver lá a recepção para ele dar início, no caso aí as estratégias, né? Vamos pro futebol. Se não tiver um bom técnico para coordenar, mano, o jogo não vai fluir. Você não vai ganhar. Você pode fazer um gol, mas a partida você não vai ganhar. E a gente não tá aqui para perder jogo, a gente tá para ganhar jogo, ganhar campeonato e buscar a solução. Em vez de reclamar, buscar a solução e já foi. Falou pontos importantes aí, ó, tá vendo? De pegar e deixar os problemas de lado e sempre buscar a solução. William, baseado em cima da pergunta que você fez, eu achei bem interessante porque, por exemplo, hoje, né, se você perguntar, Eduardo, você gosta mais de colocar a mão na massa ou de administrar ou de atender cliente? Eu era extremamente apaixonado aí pela parte técnica. Agora eu virei extremamente apaixonado justamente pela parte de fazer o controle dos números, né, de fazer o trabalho com eficiência, de fazer um bom atendimento ao cliente, que faz parte da minha função aqui na Tagma hoje. Então, a mesma paixão e intensidade que eu tinha, ou que eu ainda tenho, né, dentro de mim, de você fazer uma manutenção, de você trabalhar ali no carro com aquela intensidade, com aquele zelo, com aquele carinho, eu consegui, né, trazer essa energia também para esses pontos. Lembrando que, aí é justamente nesse ponto aqui que está relacionado à pergunta do William. Por exemplo, eu odiava atendimento ao cliente. Nas oficinas que eu trabalhei, meu Deus do céu, eu fugia. Quando o cliente chegava na oficina, tinha eu e um outro mecânico, eu parava o serviço, corria para o banheiro,
para não ter que atender o cliente, né? No início da Tagma, tinha um problema muito grande relacionado a isso. Aí o que que eu vi? Né? Até um belo dia eu indo no shopping, entrei dentro de uma livraria, né? Apaixonado por livro do jeito que eu sou, entrei numa livraria e dei de cara com um livro que chama Talento Não É Tudo. E me chamou muita atenção, eu comprei. E praticamente eu destrinchei aquele livro a noite inteira. Né? Foi um dos melhores livros que eu li. E ali falava justamente de eu canalizar essa energia com a mesma intensidade, né? Com a mesma paixão que eu tinha de fazer ali a manutenção no carro, eu tinha que colocar paixão nas outras coisas que era necessário fazer, no atendimento ao cliente, de cuidar das outras partes. Então, o primeiro ponto, William, para o dono de oficina já mudar, né, essa história aí, reverter isso daí, é ele começar a olhar com outros olhos os pontos que também são fundamentais dentro da oficina. Não é assim, você não vai simplesmente, por exemplo, o dono da oficina que é casado, meu, você não olhou lá para, por exemplo, a Shirley tá aí, né? Eu acredito que o Fernando, tipo assim, ele não... Ah, conheci a Shirley. Oi, Shirley. Ah, vamos casar, Tó? Já puxa do bolso as alianças, coloca no dedo, já foi lá no cartório, já registrou, aí já saiu do cartório, já foi na igreja, ou o padre ou o pastor estava lá, quase que eu falei uma palavra errada, eu ia falar assim, ele estava lá moscando. Não, ele não está moscando, ele está no trabalho dele também. Então ele está lá, sei lá, fazendo uma oração por alguém, aí a pessoa, aí o Fernando chega e fala, ô, para aí que eu casei com a Shirley aqui e vamos lá. Não, eu creio que o Fernando não fez desse jeito, né? Eu creio que houve todo aquele processo de se conhecer, né, de querendo ou não ir criando aquela afetividade dia após dia para depois sim chegar num consenso de justamente o quê? Ir lá e casar. E o dono da oficina também, pelos outros pontos, né, essenciais que precisa ser feito, também acho, Shirley, é brincadeira. E então o que que acontece? É começando a criar justamente um relacionamento em fazer, em alimentar uma planilha, em querer mudar, em querer organizar a oficina. São passos que dia após dia você vai alimentando, você vai se apaixonando até o próximo, até o fato de você justamente fazer aquilo com muita eficiência. Ô Jefferson aí, grande Jefferson. Muita gente boa aí, muito bom dia. Espero que esteja tudo bem aí com você, Jefferson. Ô William, e aí dando sequência, só um negocinho bem interessante que você falou também, que está relacionado à pergunta. Então, assim, é você entendendo que tem outros pontos que você vai precisar se apaixonar. Às vezes, assim, às vezes você faz algumas coisas pelo ritmo do dia a dia, né? Às vezes ali o dono da oficina, ele faz porque ele gosta, né, de fazer a manutenção, mas tem muitos também que pelo estado que está a oficina, eles fazem meio que no automático. Eu faço porque eu preciso fazer, senão eu não vou conseguir nem pagar as contas aqui do dia a dia. Então ele faz meio que, eu não digo fazer forçado, mas é fazer no automático. Então isso, de uma certa forma, é onde tem um problema muito grande. Né? Querendo ou não, quando você aplica ali no dia a dia, você tem que saber o que, que é. Quando eu falo, né, para um aprendiz, eu falo, ó, você tem que entender como que é o funcionamento e explico, tem todo um procedimento que eu explico. Eu falo, meu, você vai usar mais a mente, mais a inteligência do que a parte física, né? Porque tá tudo dentro da mente, tá tudo dentro da nossa cabeça aqui. E aí você vai fazendo. Então o dono da oficina que ele precisa ter uma mudança, e uma mudança significativa e rápida, ela precisa primeiramente estar na mente dele. Então ele tem que começar a consumir conteúdos diferentes, tem que começar a escutar pessoas diferentes para quê? Para que eles possam, sem dúvida nenhuma, já partir para uma mudança que realmente faça valer a pena aí, William. Sim, porque gestão é a solução praticamente para tudo. Exatamente. Gestão é a solução praticamente tudo. Você, dono de oficina que está aí trabalhando, igual o Du falou, você trabalha todo dia, você está no automático, você não está nem pensando mais o que você está fazendo praticamente. Você não para fazer um orçamento direito, aí você não faz o serviço direito.
porque às vezes deixa passar alguma coisa, porque você está tão preocupado, você está fazendo esse carro, mas já está pensando no outro, no outro, no outro, porque já está pensando no dinheiro, porque você não está tendo lucro em cima do serviço que você está fazendo, então você vai ficando aquela bola igual no deserto, lá, aquela bola de feno que vai rolando, só vai ficando maior, bola de neve. Você tem que parar com isso, aplicando gestão para você superar essas barreiras e atingir essas metas, porque, cara, é uma coisa que eu aprendi uma vez com um coach que é o Jerônimo Tem. Não sei se foi dele a frase ou não, mas eu aprendi com ele, deixo o crédito para ele aqui. É assim, falou que você vai fazer? Faça. Cara, põe em prática. Só que você não precisa sair fazendo, por exemplo, igual, vou caminhar esse ano porque eu quero, né, o médico mandou eu caminhar. Cara, você não precisa sair da sua oficina, da sua casa de manhã e andar 15 quilômetros. Se você sair dali, for até a padaria, se você já faz lá o caminho de comprar o pãozinho todo dia de manhã. Vai da padaria, vai na padaria 2 quadras mais longe um pouquinho, volta e compra o pãozinho na padaria que você gosta. Você começa assim, 2 passos a mais por dia que você vai chegar lá no final do ano, aí sim você vai chegar lá andando esses 10 quilômetros que você queria, que o médico pediu. Então, Exatamente. muda, para mudar essa situação tá em você e começando a fazer pouca coisa por dia. Às vezes a pessoa pensa, né, que é muita coisa que tem que fazer, mas se você fizer pouco todo dia, mas falou que vai fazer, faça. Você vai sentir o resultado disso aí. O primeiro dia vai doer, mas vai doer demais. Você vai falar, nunca mais que eu vou andar. Ou para quem vai aplicar gestão, nunca mais que eu vou abrir uma planilha na minha vida. Mas depois do segundo dia você vai falar, meu Deus, quanto que eu preciso fazer mesmo agora? Vai voltar para abrir a planilha no outro dia. É isso aí, é se apaixonar, né? Exatamente, você vai. É isso daí, William. A gente só não vai poder estender muito. O papo tá Eu bom, só vou pedir a convidado, frase. o convidado tá bem aí e o dia tá ali. Tem até um cliente ali pronto ali esperando ali já, mas vamos lá, vamos para a frase? Vamos. Só antes da frase. O Mate acha que tá aqui passeando, mas acho que ele vai atender carro hoje aí. Você acha que Já não? trabalhou ontem já. Pode ir pra frase do. Ah, William, eu acho que assim, a frase fica bem aquele lance lá, né? É quando você muda, tudo muda. É quando você muda, tudo muda. Tudo ao seu redor vai mudar, né? Quando você tem uma atitude diferente, quando você tem um posicionamento diferente, as pessoas que estão ao seu redor, né, vai gerar aquele impacto de, nossa, meu, mas ele não fazia isso e agora está começando a fazer, né? E aí vai ficar muito mais fácil, às vezes, de você até ter uma liderança, né, que possa surtir um efeito muito grande ali no pátio. Então a frase e a reflexão é quando você muda, tudo muda. E você mudando, você automaticamente ao seu redor as pessoas vão mudar também, certo, William? É isso mesmo. E você, Mate? Eu vou deixar a frase pro convidado também. Você quer deixar uma. É mesmo, né? Fala aí uma frase aí, Mate. Eu acho que assim, sinceramente, o que você falou foi muito bom, a zona de conforto e a zona de guerra, mas se você quiser complementar sobre isso ou falar alguma outra coisa, fica à vontade, Mate. Não, então, é assim, para você não deixar que a sua zona de conforto vire uma zona de guerra, você tem que tomar novas decisões. Tem que mudar a forma de pensar, de agir, e isso tudo vem com a gestão, né? É isso aí. Quero agradecer a presença do Mate, eu quero agradecer principalmente a você aí que está do outro lado, você dono de oficina, você dona de oficina que está aí acompanhando a gente. Se você quer mudar realmente a sua oficina, você já está no caminho certo acompanhando o podcast. Tudo que a gente ensina aqui é para vocês aprenderem como organizar e lucrar mais em 90 dias. Tem alguma ideia de algum tema? Você está com algum problema específico na sua oficina que você quer ajuda? Manda para a gente que a gente faz sobre isso para vocês. Beleza? Gente, quero agradecer de novo todo mundo e desejar uma ótima quinta-feira aí para todo mundo.
É isso aí. Muito bem. Deus abençoe a todos aí. Um ótimo dia aí, que seja um dia abençoado. E a gente volta a se falar aí na terça-feira. Aquele É abraço, isso fiquem aí. com Deus. Até mais. Tchau, Até tchau. mais, gente.